os neurônios parecidos com paralelepípedos, que eles filmam tudo o que está acontecendo, mas eles filmam numa velocidade absurda. Só que quando você vai filmando, você vai gerando uma química que vai gerando um estado, que vai gerando uma coisa no seu corpo. Que o neurônio espelho, ele filma com uma velocidade absurda. E é que ele muda a química do sangue e ele muda a química dos nossos genes. Então, se você tem um gene para ter um câncer e fica sendo bombardeado de cortisol, você está abrindo as portas para o câncer. Por quê? Porque o seu organismo está tentando lhe dizer, não estou adaptado, não está adaptado. E às vezes, como você está mergulhado no meme, você não percebe isso. A pessoa, antes de querer salvar alguém, ela tem que se salvar. Senão ela entra no triângulo do sofrimento. Eu vou salvar quem não quer ser salvo, aí fico com raiva de que quem não quer ser salvo não quer perder a mordomia. Aí você sente que a pessoa que ganhou a mordomia te apunhala pelas costas, você se sente uma vítima. Aí você fica revoltado e vira uma vítima. Aí você virando uma vítima, aparece alguém para te salvar, fechou o ciclo. Triângulo do sofrimento. Ou seja, carpa, tubarão, pseudo-esclarecida carpa. Não sai disso. Não sai disso. E vocês vão ver isso, que são os memes mais inferiores que a gente tem na nossa sociedade. Então você tem que dar um peixe, mas tem que ensinar a pescar simultaneamente. E tem que cobrar a pesca. Se você não cobrar resultado, se você não cobrar a pesca, só der o peixe, você está criando um tubarão. Quando ele te atacar, você vai virar uma carpa. Isso, cuidado. Se me tivesse ensinado isso na minha casa, a minha vida teria sido melhor. Porque eu tenho muitas carpas dentro de mim que eu estou tentando tirar elas. De vez em quando elas tomam conta de mim. Mas fazendo esses cursos, daqui a uns 50 cursos, eu acho que eu estou bem. Eu disse que nada no universo é separado. Vocês conhecem pessoas que às vezes elas estão num astral incrível. E daqui a pouco elas entram num baixo astral incrível. Elas estão otimistas pra caramba. Aí, de repente, do nada, elas ficam pessimistas. Ou então, elas estão super centradinhas e a vida está correndo bem. Daqui a pouco, elas começam a fazer um monte de bobagem, aí a vida desanda. Então, essa mudança que acontece no comportamento das pessoas, a gente sempre achou que eram coisas psicológicas. Mas hoje a gente sabe que não são coisas psicológicas. São inflamações que existem no cérebro, bem na parte da frente, na parte anterior do cérebro, existem as inflamações. E que essas inflamações, elas dependem de todo o universo. Elas não dependem, como a gente achava, do dinheiro, da namorada, do patrão, do político. Não, elas dependem de coisas muito mais sutis. Então, na memética, que a gente observa o comportamento pelas cores, a gente observa o comportamento sem julgar, a gente observa o comportamento tentando entender a estrutura. Quando uma pessoa querida, uma pessoa amada, ela de repente começa a oscilar muito, a gente pode começar a pensar que ela pode ter uma inflamação ali naquela parte anterior. Uma inflamação que tem tratamento e tem principalmente treinamento. O treinamento, ele acontece principalmente quando a pessoa consegue entender que o problema dela não é psicológico, não é freudiano, não é o pai, não é a mãe, não é o avô. O problema dela é o universo. Às vezes existem explosões no Sol. Explosões no Sol mexem com o campo magnético da Terra, mexem no campo magnético do cérebro. Então, de repente, estava predominando o cérebro do lado direito, começa a predominar o cérebro do lado esquerdo. Quando os dois têm que estar em comum acordo. São cérebros diferentes, mas são cérebros
complementares, eles não são cérebros opostos. Então eu tenho que criar uma forma de divulgar para a pessoa entender como é que o cérebro funciona e que o cérebro dela, de repente, pode funcionar muito melhor. Querem ver? Se a pessoa notar que, de repente, ela não está tão harmonizada, ela não está tão equilibrada, ela não está tão legal com as pessoas que ela ama e com o retorno das pessoas que ela tem certeza que ela ama com ela mesma, ela tem que falar assim: epa, Max, epa, tem alguma coisa errada. E as pessoas, quando forem aprender que combinaram com ela, que quando ela se alterar, tu, epa, mostra um cartãozinho para ela assim: olha, epa. Aí a pessoa vai e põe o pé no freio. Não precisa comprar 2.000 pares de sapatos. Não precisa comprar 5.000 guarda-chuvas. Não precisa jogar um apartamento inteiro no bingo. Epa. Então o epa, ele tem que vir da pessoa e tem que vir das pessoas que ela tem certeza que amam aquelas pessoas. E aí, depois que ela conhecer a memética, depois que ela conhecer essas teorias e de treinamento, ela pode desenvolver outras áreas do cérebro para fazer essa função de freio. Porque quando você tem uma inflamação na região pré-frontal, você muda de personalidade, você muda de identidade, você muda de comportamentos, estratégias, decisões, resultados. Você muda. Então o ser humano, ele é um sistema. Se ele melhora a parte cerebral, ele vai melhorar a parte de ânimo. A alma dele vai ficar mais consciente, melhor. Se ele melhora essa parte de alma, de ânimo, ele vai acrescentar alguma coisa ao espírito que vai voltar para o campo muito mais enriquecido do que quando ele saiu de lá, porque ele vai e volta. Isso é científico. Não tem absolutamente nada de religião. Religião, cada uma tem que ter a sua e a gente respeitar todas. Foi o que eu aprendi aqui com as pessoas que vieram falar aqui. É preciso você respeitar as individualidades, como é preciso também estabelecer limites, estabelecer regras, estabelecer combinações. Ok?